A Cláudia tem doutorado em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha, é professora titular do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na graduação e na pós-graduação, é pesquisadora do CNPq, é líder do Grupo de Pesquisa e Estudos de Arquitetura Moderna Latino-Americana, membro do comitê do CNPq Casa, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase no projeto, teoria, história e crítica da arquitetura, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura moderna latino-americana, arquitetura pós-guerra dos anos 70, continuidade crítica da modernidade, relações entre cultura arquitetônica, arte e tecnologia. Cláudia foi coordenadora geral do Docomomo Brasil no biênio 2012-2013 e também coordenadora do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PROPAR-URGS. Então, com a palavra, Cláudia, você pode fazer a sua reflexão no momento e da forma que você quiser, depois a gente prossegue com o debate. Eu acho que vai ser bem rico hoje. Então, Ana, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. É uma satisfação, assim, até o convite da Ana para fazer essa coisa virtualmente foi antes da pandemia. Acho que ela teve alguma visão, assim, que isso ia acontecer. Então, de fato, fico muito feliz de estar aqui. Eu vou começar compartilhando já aqui, vamos ver se sai tudo direitinho. Se vocês conseguem ver. Como disse uma convidada nossa, começa um momento espírita. Vocês conseguem ver? Conseguem ver, Ana? Estão vendo a minha tela? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, então tá. Então já vou. Bom, eu fui super assim, tentei ser bastante obediente na encomenda da Ana, que era para fazer, que dava esse título, Historiografia do Movimento Moderno no Brasil. E não, digamos, historiografia da arquitetura moderna no Brasil, que seria um pouco diferente. Então, eu tentei levar a sério, dentro do possível, que não é tão fácil, mas eu achei que podia ser interessante, realmente tentar um pouco, nem que fosse para abrir, de fato, algumas perguntas, algumas questões. Então, acho que o primeiro ponto a destacar é que, como categoria historiográfica, essa noção de movimento moderno, ela é, ao mesmo tempo, mais ampla e mais curta que a categoria arquitetura moderna. Por que mais ampla? Porque a expressão movimento moderno designa uma vanguarda que, no caso brasileiro, se manifesta primeiro da mão da literatura e das artes visuais e que logo abrange manifestações da arquitetura. Por que mais curta? Porque a categoria arquitetura moderna implica uma coincidência importante com essa vanguarda, mas também o seu desenvolvimento e consolidação num arco histórico que, cronologicamente, a supera, na construção do que a gente chama de uma nova tradição. Eu quero dizer que a arquitetura moderna dura mais que o movimento moderno. Coloco aqui a capa do livro do Pietro Maria Bardi, escrito em 1970, quando ele é diretor do MASP, o MASP já funcionando no edifício projetado pela Lina, inaugurado em 68. Eu vou voltar mais adiante ao livro do Bardi, mas, de fato, esse é um dos poucos livros que são de história. Ele escreve em 1970 e olha para trás, né, justamente para esse arco de acontecimentos que tem início com as vanguardas dos anos 20, e que faz isso assumindo uma visão que abrange a arquitetura, as artes visuais e até, de uma maneira bem ampla, a cultura popular e a cultura industrial. Como é que eu passei agora? Não estou passando. Peraí que aqui me deu algum problema aqui. Tá, agora deu. Certo. Toda aquela disposição, entre aspas, disposição heróica e belicosa de toda a vanguarda, para usar a expressão do Roberto Pontual, justamente falando da semana de 22, 50 anos depois da semana, ela persiste por um tempo, mas ela perde o ímpeto polêmico e assume um papel diferente. A exposição da Anita Malfatti, em dezembro de 1917, é considerada como o estopim do modernismo, né? A frase que depois cunhada pelo Mário da Silva Brito. A Anita volta justamente de um tempo em Nova York, onde ela conviveu com artistas como Juan Gris, como Marcel Duchamp,
e monta essa exposição, que é tão polêmica na época que vai ser condenada. Tem aquele episódio bastante famoso de que o Monteiro Lobato escreve um artigo com o título Paranoia ou Mistificação para condenar a exposição da Anitta. Essa é uma história bem conhecida de todos, mas que reflete esse sentido revolucionário da vanguarda. Que a gente pode também aqui lembrar a definição que dá o Peter Burger em Teoria da Vanguarda. O objetivo inicial de toda a vanguarda é atacar a instituição arte, que ele exemplifica com o caso do Duchamp, que com o trabalho, esse é a fonte, enviado justamente para uma exposição de arte pelo Duchamp em 2017. Então, toda a vanguarda cumpre um percurso histórico. E se essa vanguarda, se ela tiver sucesso, ela vai ter um lugar no sistema das artes. E no museu, que simbólica e praticamente, até se diria, ocupa uma posição central com relação à instituição arte. Então, em 1949, a Anitta doa a Estudante, que é uma das telas de 17, para o recém-fundado MASP em São Paulo. A arquitetura do movimento moderno também é algo que começa como vanguarda e que entra para a história. Por exemplo, nesse seu lugar de direito no sistema das artes, que ela é vista, a arquitetura moderna é vista, por essa obra de vanguarda, aqui uma vanguarda dos anos 70, da artista Regina Silveira. Essa obra é uma obra de arte postal. São cópias xerox que ela faz, que a artista faz, e coloca no envelope e envia pelo correio, de maneira totalmente independente dessa ideia de museu como uma instituição, assim, digamos, principal do sistema das artes, ou mesmo da galeria, como espaço também da instituição arte. Nessa obra, por que eu estou mostrando ela? Porque os edifícios de Brasília aparecem ao lado de outros edifícios históricos, porque eles assumiram, em 73, um lugar equivalente no sistema de valor das artes. Claro que o trabalho da Regina pode sugerir outras infinitas interpretações, mas o que eu queria destacar aqui é esse lugar da arquitetura moderna, esse trânsito de vanguarda para ter o seu lugar na história. Acredito que o Niemeyer até gostaria de, não sei se ele viu alguma vez o trabalho, mas que ele gostaria desse lugar. Assim, quando nós falamos de arquitetura moderna, nós incluímos tanto as vanguardas dos anos 20, quanto falamos do desenvolvimento de uma tradição moderna que tem uma condição operativa no tempo que é muito mais dilatada do que a definição cronológica desse período inicial de disposição heróica e belicosa das vanguardas modernas. Tanto assim que o próprio Siegfried Giedel, historiador da arquitetura moderna, secretário do CIAN, quando ele organiza a primeira coletânea promovida pelo CIAN depois da guerra, em 51, e depois reeditada e ampliada em 54, incluindo desenvolvimentos na América Latina, ele reconhece, abro aspas, que uma nova geração cresceu e começou a trabalhar, a terceira desde o início do movimento, e que essa geração estaria continuando, então, à sua maneira, a nova tradição, que é uma expressão que o Gideon usa já em 51. Também queria fazer umas colocações assim, meio gerais assim, sobre arquitetura e história. Antes de falar propriamente da historiografia do movimento moderno no Brasil, eu acho que é importante colocar... desculpe, eu queria voltar para trás. Colocar um par de coisas gerais sobre a relação entre a disciplina da arquitetura e a história. O encontro da disciplina da arquitetura com a história, ele tem sempre um duplo papel. E esse papel inclui tanto uma noção mais geral de acervo disciplinar, de repositório, isso é, da estratificação das hipóteses e resultados da disciplina em fatos arquitetônicos concretos, que são obras, são desenhos, são imagens, etc. Quanto inclui a noção mais específica de história como a narrativa desses acontecimentos, desses mesmos fatos arquitetônicos, que busca relacioná-los e organizá-los num sentido específico. A primeira dimensão desse encontro, a do contato com o acervo disciplinar, ela é bastante automática, embora ela possa ocorrer de uma forma mais pobre ou mais rica, mais estreita ou mais ampla. A arquitetura é e sempre foi, digamos, o material da arquitetura. Além disso, essa disponibilização da história, ou seja, dos fatos que estão no passado, como referência operativa, é bastante compatível com qualquer formato
mosaico do mundo digital e das redes, onde as imagens podem habitar essa espécie de dimensão praticamente sem tempo. É tanto assim que eu coloquei aqui uma imagenzinha de um site de Instagram, um endereço de Instagram, mas poderia ser o Pinterest, poderia ser qualquer um desses, na verdade, dessas plataformas. Mas essa segunda dimensão, da qual se ocupa a historiografia da arquitetura como atividade intelectual, requer o tempo, né? Demanda a construção de estruturas interpretativas, de cadeias explicativas, capazes de reorganizar essas peças desses infinitos mosaicos em narrativas dotadas de sentido. Um desses sentidos é a dimensão cronológica que as linhas de tempo expressam e a concepção, que embutido nelas uma concepção, na verdade, do tempo como progressão linear. A linha de tempo é uma ferramenta que a historiografia da arquitetura compartilha com a história em geral, digamos, essa organização no modo linha de tempo. Mas esses dois exemplos que eu mostro aqui, o primeiro da linha de tempo, que é um de pesquisa, que é meu próprio, e esse segundo, que é de uma enciclopédia de arte no Brasil, eles mostram também uma peculiaridade que tem que ver especificamente com a história da arquitetura e também com a história da arte. O que está organizado nessas linhas? São objetos materiais, são obras de arquitetura, são obras de arte. Bem como são figuras de edifícios, de partes de edifícios, de esculturas, o que nós vemos nesses painéis organizados por Abe Warburg nos anos 20, que revelam um método de trabalho. E esse Atlas Mnemosine, esse grande projeto fantástico e não terminado do Warburg, se compõe de vários desses painéis que ele organiza como mosaicos também, como inventários, para poder trabalhar com um enfoque comparativo sobre uma matéria, abro aspas, acronologicamente estratificada. Esses painéis são ferramentas de trabalho, tanto quanto são as linhas de tempo, né? Também ferramentas de trabalho. E eles têm esse interesse da concentração num certo tipo de evidência visual e num certo tipo de construção de relação de correspondência, que não é necessariamente de causa, né? Por que eu estou colocando isso? Porque esse modo de operar, qual o Warburg estou colocando como um exemplo, tem um respaldo numa certa... Estou colocando Warburg também não tão inocentemente, porque realmente é um historiador que tem influência sobre o Colin Holt, sobre vários outros que também, né, que, na verdade, vão dar origem a certas tradições. Mas esse modo de operar ele tem um respaldo numa certa tradição historiográfica que tem que ver com o processo de formação de uma historiografia da arte e da arquitetura, propriamente ditas, ou, como se diz, com a constituição de um campo historiográfico autônomo para a arte e a arquitetura, que é um processo que vem do século XVIII e do século XIX. As primeiras histórias da arquitetura e da arte, em sentido absolutamente lato, eram histórias da vida dos artistas, como é o caso do livro do Vasari, dedicado ao Cosmo de Médici, publicado pela primeira vez em 1550, que faz o relato das vidas e o elogio dessas vidas dos artistas florentinos, entre os quais estão Brunelleschi, Alberti, Júlio Romano, Michelangelo, etc. Essas histórias têm um interesse na vida produtiva do personagem e tem uma perspectiva que é essencialmente biográfica, tanto assim que o Vasari é conhecido como Vidas. Não existe historicamente constituída a arte ou a arquitetura, mas sim o artista ou o arquiteto. A formação de uma historiografia da arte e de uma historiografia da arquitetura, propriamente dita como ofício, corresponde a uma separação dessa historiografia com relação à história como crônica de acontecimentos, através do reconhecimento da especificidade do seu objeto. Porque os historiadores começam a fazer perguntas que essa crônica dos acontecimentos, sozinha, já não é capaz de responder. Por exemplo, o caso do Winkelmann, que é o primeiro que realmente vai aparecer citado nesse processo de constituição da autonomia. É um antiquário, um esteta, que com esse interesse arqueológico do século XVIII é um dos primeiros que coloca essa ideia de que existe um mundo independente das artes, com seus princípios, e, portanto,
essa possibilidade da legitimação do mundo da arte a partir de si mesmo, e não através, por exemplo, da imitação da natureza, como no mundo clássico. E aqui a gente poderia destacar a contribuição dessa tradição formalista como o grande passo que possibilita outros desdobramentos. Ainda que o formalismo ele nunca pode ser considerado, quer dizer, ele não se faz corresponder com uma única escola historiográfica, mas é principalmente a partir dessa perspectiva formalista que se consolida, em meados do século XIX, uma reação à concepção heterônoma da arte, né, segundo a qual essa permaneceria subordinada a outra classe de atividades intelectuais, tá? Essencialmente, nesse caso, da filosófica. Através de Fiedler, com a teoria da pura visualidade, do Wolfling, do Hegel, o formalismo buscou a construção de critérios próprios para a definição da história da arte como disciplina autônoma. A história da arte, ela deixa de ser um fenômeno subsidiário com relação à história política, à história social das nações, e passa a refletir sobre um objeto de estudo próprio que tem que ver diretamente com a concepção da forma em suas múltiplas manifestações. Aqui essas figurinhas que eu coloquei, na verdade, não são do artigo do Wolfling, mas o Wolfling, na verdade, faz essa comparação entre esse tema da morte da Virgem, como é que o Dürer trata esse tema e como é que o Rembrandt trata esse tema em 1639. Então, realmente é uma coisa que vai se focar, de fato, como eu digo, não na vida do Dürer ou na vida do Rembrandt, mas realmente se concentrar na obra e no tipo de relação que pode se estabelecer entre essas obras. E aí entra, conectando um pouco aquele exemplo que eu mostrei do Warburg, bastante posterior, mas essas relações, ela não precisa necessariamente estar dentro de uma ideia de causalidade ou de uma ideia de concepção linear de tempo. Elas podem ser feitas, inclusive, entre peças que não estão... digamos, quem constrói esse sentido narrativo é, na verdade, o historiador, né? O surgimento de uma história da arte, ao final do século XIX, como uma especialização acadêmica com métodos e objetivos característicos que permitem diferenciá-la dessa história geral, é que conduz ao reconhecimento da história da arquitetura como campo específico e ao surgimento de uma tradição de estudiosos que podem já ser considerados historiadores da arquitetura, tá? Tais como o Villeledi ou como o Choisy, que eu coloco aqui o exemplo, e da qual serão herdeiros os historiadores do século XX. O Hitchcock, o Gideon, o Persson, o outros tantos, coloquei aqui apenas uma lista para fixar. De uma maneira geral, essa é a base da historiografia que vão produzir esses primeiros historiadores da arquitetura moderna, como Persson, como esses que estão listados, e digo de uma maneira geral, não é que, como eu digo, não é que tenha o formalismo redunde numa única visão, mas, digamos, ele possibilita esse passo para uma história própria da arte e da arquitetura. E também da primeira obra de historiografia da arquitetura moderna brasileira, que vai aqui nos ocupar mais de perto, que é o famoso Brasil Builds, do Philip Goodwin, o catálogo da exposição organizado pelo MoMA. Mas antes de entrar nessa historiografia do movimento moderno no Brasil, eu queria reforçar que o propósito dessa apresentação não é apresentar a história do movimento moderno ou da arquitetura moderna, mas é tentar mais contar uma história da história através de alguns momentos e de alguns tipos de aproximação com os quais eu penso que se pode um pouco iluminar alguns momentos assim essenciais desse debate, né? Desses debates que surgem a partir daí também. E aí eu volto à pergunta, a essa proposição da Ana de uma história da arquitetura, uma história do movimento moderno, né? Foi isso que eu tentei um pouco ver o que aconteceria. E, paradoxalmente, embora o movimento moderno no Brasil, nesse sentido de vanguarda combativa, ele se manifeste antes na literatura e nas outras artes como na arquitetura, a historiografia da arquitetura dispõe de um marco historiográfico inicial muito mais claro. Por que eu digo que se manifesta antes? Agora só um pouquinho de história para construir a evidência de que se manifesta antes, sim. Eu já tinha comentado a exposição da Anitta, em 1917, também tem a exposição do Lazar Segal, em São Paulo, em 2013, Segal, imigrante lituano, assim como os Klabin, o Segal se casa com a irmã da Nina Klabin, que vinha ser a mulher do Warchavchik, e na verdade é o Segal que vai apresentar o Warchavchik para essa vanguarda paulista. E isso, nota de rodapé.
E na literatura, além disso, 17, 13, há uma menção, isso é totalmente Oswald, uma menção de um poema futurista que o Oswald de Andrade teria escrito em 1912, que tinha o título O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonn, esse é o título, e que depois tinha sido perdido porque ele mesmo rasgou o poema. Então, portanto, esse primeiro momento da literatura é sem registros, totalmente vanguarda, rasgou o poema e foi. Mas, de qualquer maneira, Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald, é de 24, a Macunaíma do Mar é de 28, e esses seriam os primeiros exemplos representativos da existência de uma prosa modernista nos anos 20. Né? E existe a data claríssima, definida, da Semana de Arte Moderna de 22, promovida pelos Andrade, pelo Paulo Prado, segundo o Mar de Andrade, a pessoa decisiva. Aqui a capa feita pelo Di Cavalcanti, o programa. E como se sabe, na semana, os arquitetos que participam são dois, esse Antônio Moya e o Prisrimbo, essa pessoa com esse nome difícil. Mas essas obras desses arquitetos que participam, elas estavam muito mais próximas do ecletismo vigente e do neocolonial do que de uma intenção vanguardista. A figura que vai depois realmente empatar o jogo é o Warchavchik, com o seu manifesto de 25 e com as suas casas modernistas, a quem Oswald, inclusive, vai defender num artigo do jornal em 29. Então, ao final dos anos 20, do lado das artes, da literatura, avança toda essa ideia da antropologia, em conjunto com toda a potência da obra da Tarsila, né, que também tinha estudado no estrangeiro, mas que, segundo ela, vira moderna no Brasil. E, entretanto, não há nenhum Brasil Pens. Foi uma coisa que me intrigou um pouco isso, porque as histórias da arquitetura moderna no Brasil, elas têm essa referência inicial precoce, não no sentido que o Brasil Build seja a primeira coisa que se escreveu sobre a arquitetura moderna no Brasil. Tá? Por exemplo, o Razões da Nova Arquitetura de Luz Costa é de 1930. Mas é a primeira que tem essa pretensão de conformar um relato relativamente abrangente, circunstanciado, ilustrado, sobre a arquitetura moderna, né? Percorrendo descritivamente uma série de projetos, nomeando sujeitos nesse processo. E, de fato, o que, em geral, destacam os historiadores da arte, assim, hoje, nos atuais, é que esses esforços de montar narrativas mais amplas custam mesmo a parecer que o que existe são textos parciais de escritores, de ensaístas, jornalistas que eventualmente se dedicaram à história da arte. E isso não é tão diferente da arquitetura, eu penso. Também há vários textos em revistas, assim, né? Tem o Luiz Marx, por exemplo, que é um historiador da Unicamp, diz que a história da arte entendida como conhecimento metódico só vai se afirmar mesmo, ele acredita, no Brasil, nos anos 80, como disciplina universitária associada aos cursos de graduação e pós-graduação, que é um fenômeno que acontece um pouco, vai ser lá no nosso final, a gente menciona isso outra vez. E um segundo motivo que ele via para isso um segundo motivo, segundo ele, assim, para explicar essa dificuldade de propor uma visão geral da historiografia brasileira, da arte, também se associa ao fato de que esses estudos parciais sobre a arte no Brasil, eles se concentravam basicamente no barroco e no modernismo, que é alguma coisa também que eu acho que diz pouco respeito a nós. É interessante porque, de fato, isso é um pouco a estrutura do Brasil Builds, barroco e modernismo. Brasil Builds não é só essa arquitetura moderna, o título é Arquitetura Velha e Nova, é o catálogo de uma exposição retrospectiva sobre a arquitetura brasileira do período colonial ao moderno, de 1652 a 1942, curada pelo Philip Gooding, com as fotografias do Kidder Smith, onde, de fato, esse catálogo, que é organizado em duas partes, né, os edifícios velhos e edifícios novos, e dessa velha arquitetura, de fato, se mostra assim mais mesmo do barroco mineiro do que do colonial ou do que vem depois. Então, vou falar um pouquinho dessa exposição. Foi apresentada no MoMA, no inverno de 43, inverno deles, portanto, durante a Segunda Guerra, no momento mesmo que o Brasil tinha deixado a sua neutralidade, Vargas tinha desistido da neutralidade, tinha tomado o Partido dos Aliados, que tinha acontecido em agosto de 42. E esse envolvimento do MoMA com a América Latina, e também acho que é interessante, porque, de fato, ele acontece primeiro na arte, só depois na arquitetura. A 14ª mostra do museu foi uma exposição dedicada à obra do Rivera, inaugurada em 31,
O MoMA era novíssimo e, de fato, apenas a segunda exposição monográfica do MoMA. A primeira já sido sobre Matisse no mesmo ano. Já a arquitetura latino-americana, ela só vai entrar no museu bem depois da famosa exposição do Instituto Internacional de 32, que não tinha nada da América Latina. Como explica o B.R. Bergdahl, o curador do MoMA, inclusive o curador do MoMA e curador da última exposição que o MoMA fez para a América Latina, do qual o nosso professor no Preparo Comas também foi curador, e de onde saiu aquela bibliografia que eu coloquei lá, disponibilizei para os alunos, né, a bibliografia que a exposição montou. Então, tem uma bibliografia sobre a literatura brasileira que se montou para a exposição e que o MoMA também disponibilizava isso, então não tem problema nenhum que mande para vocês. Mas então, tem uma coisa que o Bergdahl diz, que eu acho que é interessante, que essa intensificação do engajamento do MoMA com a América Latina, que se firma a partir de 1939, quando vira presidente Nelson Rockefeller, ela reflete tanto esses rumos da política externa norte-americana, essa política da boa vizinhança, quanto os interesses comerciais dos Rockefeller na Venezuela, no Brasil e tudo, mas também a percepção de que essa nova produção latino-americana poderia ser uma aliada na batalha cultural do museu, está sendo travada pelo museu, para uma definição do modernismo como uma atitude contrária aos estilos internacionais. Então, o sucesso do pavilhão brasileiro de Lúcio Costa, em Niemeyer, na Feira Mundial de 39, como uma contribuição moderna, como uma espécie de exceção, inclusive, a um evento cuja visão arquitetônica e urbanística o MoMA considerava superada e a qual se opunha. Forneceu impulso para as futuras apresentações de toda a produção latino-americana no museu. O que o BR diz é que realmente o Rockefeller viu nos brasileiros aliados nessa briga em favor do modernismo e contra os estilos tradicionais e contra essa visão que ele achava retrógrada, que era a visão geral da exposição. E o pavilhão expunha também lá, como se sabe, as telas do Portinari. O pavilhão, acho que e penso que o Portinari é uma pessoa que não tinha aparecido tanto naquela condição inicial de vanguarda. Ele começa a aparecer realmente a partir daqui. E, inclusive, em 1940, o MoMA faz uma mostra monográfica Portinari do Brasil, que é aqui. E em 1943, então 39 o pavilhão, 40 a mostra do Portinari, que tinha sido visto no pavilhão, em 43 a Brasil Builds, que é o MoMA tinha mandado, em 42, o Goodwin passar uns meses no Brasil, né, no verão deles, acompanhado por Kidder Smith como fotógrafo, para preparar esse material da exposição. Teve ajudas locais, é sabido disso, por exemplo, sabido e está dito no livro, está dito no catálogo, né, que ele teve ajuda do SFAM, que era o serviço, que era o IFAM de hoje, onde trabalhava o Lúcio Costa, que era dirigido pelo Rodrigo de Melo Franco. E isso também aqui é interessante, que ele diz no catálogo, que é essa parte aqui que eu coloquei também, que é copiado da divulgação, do press release, da divulgação para a imprensa, que mesmo antes do advento da Era Vargas, em 30, havia experiências na arquitetura moderna no Brasil, e que desse início, citando, desse início modesto, o movimento que coincidiu com o boom da construção se generalizou rapidamente. E o Ministério, claro que é o primeiro edifício que aparece. E tanto o material da divulgação da exposição quanto o catálogo salientam esse papel do governo no fomento a essa arquitetura. E usam isso operativamente, como um exemplo também na sua própria casa. Né? Então, aí agora estou citando o que diz nessas documentos aqui lá que são do MoMA de divulgação para a imprensa. O governo brasileiro lidera todos os outros governos nacionais do hemisfério ocidental em seu incentivo ativo à arquitetura moderna. Essa é a conclusão do Mr. Goodwin. Aí vem, então, o que diz o Mr. Goodwin. Outras capitais do mundo estão muito atrás do Rio de Janeiro no projeto de arquitetura. Enquanto em Washington, triunfo clássico federal, em Londres, a arqueologia da Royal Academy, o clássico nazista em Munique e o neo-imperial em Moscou, o Brasil teve a coragem de romper com o conservadorismo seguro e fácil. As capitais do mundo, que precisarão ser reconstruídas após a guerra, não poderão olhar para modelos mais requintados do que os modernos edifícios das capitais do Brasil.
Com isso, quer dizer, não se espanta que existe uma concentração de oportunidades e de realizações no Rio de Janeiro, capital federal, nesse momento, capital federal. E também uma razoável abrangência em termos de programas e arquitetos que passa por equipamentos como a Estação de Hidroaviões do Atílio Correia Lima, a ABI dos Irmãos Roberto, a Habitação Social do Realengo, e em menor número também aparecem coisas de São Paulo, como o Edifício Ster, as coisas do Rio Leve, e também aparece Pernambuco, Olinda e Pernambuco. E fora também do eixo do Rio, acho que nesse momento não é nenhum eixo do São Paulo, é o Rio, né? Nessa é a Pampulha do Niemeyer. Brasil Builds vai projetar, obviamente, internacionalmente a arquitetura moderna brasileira, precocemente, né? E vai ser, na verdade, essa projeção está na raiz do primeiro debate historiográfico nacional, né, que vai surgir justamente em razão desse triunfo. Quando o Geraldo Ferraz intima, desde São Paulo, intima publicamente o Lúcio Costa, em 48, numa matéria de jornal, a desfazer, abro aspas, o falseamento informativo em que começa a ser baseada a história da arquitetura moderna no Brasil, já que o Goodwin havia passado em branco episódios paulistas cronologicamente anteriores aos reconhecidos logros de Costa e Niemeyer, né? Concretamente as casas do Warchavchik de 28 e 30. O Lúcio Costa responde depois e nunca discute essa primazia paulista, mas sim discute essa tese da descendência, né? A resposta dele é que a arquitetura brasileira, cujo valor artístico chamou a atenção internacional, não deriva daquela produzida pelo Warchavchik em 28, mas é fruto das sementes autênticas plantadas por Le Corbusier em 36. Nessa esteira de sucesso internacional, também a gente pode ver o livro do Papadak, 1950, o primeiro livro do Papadak sobre Niemeyer, né, com o prefácio de Lúcio Costa, que é um primeiro monográfico sobre a obra de um arquiteto moderno, assim, brasileiro, mas que vai ser um gênero muito praticado e com muito sucesso, acho que muito importante para a arquitetura brasileira no futuro, como mostrarei mais no final. E também acho que se pode mencionar, nos anos 50, a criação dessas novas revistas, não que não existissem revistas de arquitetura, mas como a Habitat, fundada pelo Casalbardi, pela Lina, pelo Pietro Maria, e a Moda, fundada pelo Niemeyer, que surgem como revistas modernas, como revistas que pretendem promover a arquitetura moderna, já surgem dessa maneira, e que se definem ambas como revistas de arte e arquitetura, que publicam ambas arte e arquitetura. Mas que dentro dessa plataforma comum mostram, às vezes, posições enfrentadas, por exemplo, com relação à ofensiva internacional contra o formalismo que se arma nos anos 50, assim, fazendo ambiguidade. Estou usando formalismo aqui num sentido diferente do que eu usei de início. Agora, formalismo é realmente como essa crítica vai usar essa palavra para dizer que a arquitetura do Niemeyer é mais formalista e menos, na verdade, focada em aspectos sociais ou técnicos ou outros. Não só para desmanchar a ambiguidade. E da qual, dessa ofensiva, obviamente, como todo mundo sabe, o Max Bill é um dos principais representantes, e a Habitat vai dar espaço para o Max Bill, vai publicar as conferências. Essa ofensiva é uma ofensiva contra os brasileiros e também contra o Le Corbusier do pós-guerra, Le Corbusier de pós-guerra. E essa filiação corbusiana da arquitetura brasileira, reafirmada pelo Lúcio Costa, no ensaio fundamental de 51, Muita Construção, Alguma Arquitetura, um Milagre, que ele escreve a pedido do Carlos Monte de Andrade para uma edição comemorativa do Correio da Manhã, e que vai ser reiterada pela Módulo, na minha opinião, em 55, como resposta à Habitat já, né, porque a Módulo, o primeiro número da Módulo aparece no título e aparece essa figura do Le Corbusier, e que também, essa filiação também, indiretamente, também é condenada pelo Artigas no mesmo ano. Quem acusa o modulor de, abre aspas, ideologia reacionária e formalismo servil, nesse artigo Le Corbusier e Imperialismo, publicado na revista Fundamentos, em São Paulo, também em 51. Então, essa querela entre essa São Paulo industrial, de um lado, e esse Rio de Janeiro, capital federal, detentor das encomendas públicas, do outro, forma uma espécie de contexto para essa oposição que nesse momento, assim, entre a moral severa do Artigas, para usar a expressão
expressão que a Lina usa na Habitat, em 1950, ou a defesa da habitação do homem comum pelo próprio Warchavchik na Acrópole, em 58, e esse entendimento, que eu acho que sempre é mais próprio do Luiz Costa e do Niemeyer, da arquitetura, professado por eles, da arquitetura como arte. Também a oposição do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do qual Niemeyer era membro, mas demasiado artista para o gosto do partido, ou pelo menos, quer dizer, vou refrasear, também a oposição de dentro do PCB, dos arquitetos do PCB. O Niemeyer parece demasiado artista para o gosto dos arquitetos do partido, como se entende muito bem por esse artigo do gaúcho Demetrio Ribeiro, na revista Horizonte, que critica a arquitetura moderna brasileira e defende que deveria se tentar uma interpretação nacional do realismo socialista, né? Então, essa tese da arquitetura como arte, que é ratificada, eu acho, pelo Niemeyer e pelo Lúcio Costa na Constituição de Brasília, inclusive, ela representa para muitos defensores do realismo socialista uma espécie assim, de ameaça de degenerescência, de formalismo, de malabarismo plástico, e que não seriam aceitáveis, assim, né? Porque seriam aliados de uma espécie de suntuarismo esbanjador que só o Rio Capital podia se permitir e que era incompatível com um subdesenvolvimento persistente. Essa exposição, a segunda exposição do MoMA, 55, que é essa Latin American Architecture Since 1945, ela, organizada pelo Hitchcock, também redunda a publicação de um catálogo. Ela não é só sobre o Brasil, então não vou entrar muito nela, mas o Brasil é muito bem representado nessa exposição. E eu também resolvi incluir, porque acho importante comentar, porque a preparação dela, digamos, é coincidente com a preparação do livro do Henrique Mindlin, que sai em 56. O Hitchcock também veio ao Brasil com a Rosalie McKenna, que era fotógrafa, e no Rio ele foi ajudado por muitas pessoas em todo o Brasil, e no Rio ele foi ajudado pelo Henrique Mindlin. Inclusive, existem essas cartas, várias, uma correspondência farta entre o Mindlin e o Hitchcock, que um comenta que ele está preparando na exposição, o Hitchcock pede muitas ajudas para o Mindlin, assim, em dados, e o Mindlin comenta que está escrevendo um livro, e fala, inclusive, em poder compartilhar fotografias, e de fato isso acontece. Quer dizer, essa fotografia do Instituto de Policultura, do Jorge Moreira, aparece em ambos, não é da Rosalie McKenna, é desse Artsen Michel, e aqui à direita o do Park Gin, que está no livro do Mindlin também, sim, é da Rosalie McKenna. Agora eu entro no livro do Mindlin. Já mostrei a capinha aqui também. Ops. O livro do Mindlin tem uma proposta de abrangência internacional também. Ele está escrito em inglês, ele inclusive sai por mais de uma editora, conforme a edição que a gente vê é uma editora, conforme o lugar da distribuição. E na estrutura da obra, ele segue na tradição do Goodwin e do Hitchcock, do catálogo de imagens com breves descrições, acompanhado de um ensaio. Mas ele compreende, assim, na minha opinião, algumas ampliações que são significativas. Ele oferece um conjunto de obras bem mais abrangente e uma documentação bem mais completa em termos de desenhos, plantas e implantações. Com relação ao Goodwin, passaram mais de 10 anos, e com relação ao Hitchcock, ele tem mais espaço, porque é só sobre o Brasil. E também acho que é importante porque se assumem mais as dimensões urbanas e paisagísticas. O Hitchcock, por exemplo, ele publica os edifícios das cidades universitárias, mas ele nunca publica as plantas ou as implantações. E essa ideia também de colocar no final do Mindlin, que tem uma parte sobre a paisagem, que aparece não só o Burle Marx, mas aparece aqui a cidade universitária do Rio de Janeiro, aparece com o plano. E no ensaio, além disso, no ensaio inicial, ele faz algumas precisões que eu acho que são bem importantes, embora talvez as pessoas não tenham custado a prestar atenção. Uma delas é com relação a essa autoria do Ministério, né? De fato, o Mindlin publica de maneira ordenada as etapas do projeto do Ministério, a evolução do projeto, como ele diz, em que se vê primeiro a ideia dos brasileiros antes do convite para o Le Corbusier, depois os 2 esquemas do Le Corbusier para terrenos diferentes, e por último, a solução final, que não é o projeto do Le Corbusier, mas o esquema que ele coloca embaixo do grupo brasileiro, entre as pinhas, né? Exatamente como assim que ele escreve.
Eu acho que isso é uma contribuição historiográfica, apesar de que por muito tempo muita gente continuou dizendo e continua que era o projeto Le Corbusier, né? E também é diferente, no caso do Guden, que eu coloquei aqui do lado, o Guden coloca os esquemas do projeto, mas não faz essa precisão. Eu acho isso importante, porque o Mindlin escreve em inglês, fez desenhinhos, que as pessoas também não entendem, às vezes não é um erro da historiografia. E ele também dá conta desse debate dos anos 50, no Brasil, sobre a literatura moderna. Tanto assim que ele escreve, né? Ao que tudo indica, o movimento moderno triunfou no Brasil, mas, infelizmente, as aparências se enganam. Isso porque ainda há muito a fazer. Eu acho que é uma posição que o Niemeyer também manifesta, assim, muitas vezes, isso, com as moléstias do crescimento. Ainda há muito a fazer, sobretudo para que essa atividade do arquiteto possa atingir a maioria da população, né? Seja no tema da habitação, seja para confrontar essa escala do planejamento urbano, né? Essas altas taxas de concentração inerentes ao desenvolvimento econômico. Por um lado, elas contribuíram, essa questão do desenvolvimentismo, por um lado, elas contribuíram para produzir um número de obras de excelência, mas esse número de obras ele segue sendo pequeno diante da enorme quantidade de construção e da escala, assim, e a velocidade, digamos, do crescimento das cidades, né? Então, diante dessas contradições de um desenvolvimento socioeconômico heterogêneo, esses rumos do debate historiográfico assim, fazem, na verdade, pesar sobre a arquitetura moderna e sobre os seus principais protagonistas as responsabilidades sobre esse futuro. A última coisa que acho que vale a pena destacar sobre o Mindlin é que se trata de uma história feita por um dos atores dessa história. O Mindlin é um arquiteto atuante, ele é parte desse grupo que promoveu a arquitetura moderna. Ele tá, a própria obra dele está no seu livro, que é uma obra do Mindlin, um livro do Mindlin, mas também está no Hitchcock, também está no Guden, se não me engano. Bem como a maioria dos participantes desse debate dos anos 50. Como também os Bard. E esse livro, esse perfil da nova arquitetura brasileira, assim como o Mindlin, foi feito em inglês, visando por uma divulgação internacional, foi escrito pelo Bard na capacidade de diretor do MASP, como já comentei, e já funcionando no edifício novo, e o Brasil, só que o Brasil já com uma nova capital há 10 anos, a informação de 70. Eu acho que é interessante comentar esse livro por dois motivos. Primeiro, pela estrutura, e segundo, pela posição também do Bard com relação a esse debate que inicia nos anos 50 e que segue vigente depois de Brasília. No primeiro caso, como eu já tinha antecipado, o livro do Bard seria o que mais assume essa perspectiva de uma história do movimento moderno, porque ele, de fato, aborda essa aproximação à modernidade desde o ponto de vista das artes em geral, da pintura, da escultura, do mobiliário, da arquitetura, obviamente, do mobiliário, do teatro, da cenografia, até do cinema novo entra. E também, acho que uma coisa interessante, que é bem num espírito bastante próximo do que era a concepção da Habitat dos Bard, entram também essas manifestações de arte indígena e da arte popular. Ali já aparece o Solar da União da Ana, da Lina. E também da cultura industrial em geral, como são assim, os elementos de propaganda das artes gráficas, e junto com uma visão da arte contemporânea, porque a gente está falando de 1970, já vai mais adiante, né, do que é só os episódios da vanguarda, aparece Brasília, a nova capital. E com relação ao debate dos anos 50, que segue vigente nos 60, eu acho que os Bard, assim, digo os Bard porque eu penso também nos dois, um livro que não é um livro da Lina, é um livro escrito pelo Bard, mas penso assim que há uma espécie de projeto intelectual conjunto dos Bard, né? De certa forma, eles assumem uma posição mais próxima da posição do Costa e do Niemeyer, do que aquela que eles mantiveram, que pode ser sugerida por aquilo que eles mantiveram no início dos anos 50. Porque assim, a ideia geral do livro do Bard é que o Brasil ainda pode confrontar o seu gigantismo desde a arquitetura. Da arquitetura de Brasília no Planalto, as cidades novas do Brático na Amazônia, dessas grandes obras de engenharia e infraestrutura, das barragens de Jupiapá, de Ilha Solteira, da construção do Belém Brasília, interessante, tudo isso aparece nesse, que na verdade é um livro que não tem tantas páginas assim, tem
Ele coloca tudo isso dentro de um livro que tem, depois até mostra a espessura que se vocês quiserem, né? E onde já se mostra também nesse Brasil uma segunda geração de arquitetos modernos brasileiros, né, que é o Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha, Sérgio Ferro, ao lado desses grandes, da construção de grandes equipamentos culturais como é o MASP, aparece já essa nova geração. A ditadura militar, 64, né, 6 anos antes aqui do livro, e o acirramento também da questão da ditadura militar no final dos anos 60 e depois, no início dos 70, eu acho que favoreceu a politização dessas posições. Tá? De um lado, a identificação dessa visão mais positiva, que o Bard, da qual o Bard é uma expressão aqui, com uma espécie de ideia de ufanismo conservador, e de outro, a legitimação da crítica do desenvolvimentismo como uma postura de resistência cultural, né? Também no plano internacional. Tanto assim que a própria Lina já tinha respondido aos, entre aspas, conselhos paternalistas de um editor da Progressive Architecture, num artigo na Mirante das Artes 67, dizendo, ironicamente, é claro, que os arquitetos sul-americanos deviam agora inspirar-se nos ranchinhos e nas favelas dos pobres, estou citando, como convém a arquitetos subdesenvolvidos que operam num continente também subdesenvolvido. Então, acho que há uma espécie de mudança de posição também aí nos bares, ou pelo menos, né, se não de posição, na aparência pública dessa posição. Não se desesperem que estamos chegando já nos anos 80. Esses dois livros, o Bruan e o livro Arquitetura Moderna Brasileira, da Marlene Akayabe e da Silvia Fischer, publicados quase ao mesmo tempo, 81, 82, no início dos anos 80, eu acho que eles fecham um ciclo. Né? Eles, juntos, eles compõem o grande relato circunstanciado da história da arquitetura moderna brasileira, no seu trânsito, inclusive, de vanguarda a uma certa hegemonia nacional. O Bruan faz essa crônica do ecletismo até Brasília, enquanto a Fischer e a Caiaba incorporam os anos 70, os desdobramentos regionais, acho que é importante no livro delas, do legado moderno do sul ao norte do país, e elas colocam mais claramente essa questão das assimetrias no desenvolvimento nacional. A Silvia Fischer e a Marina Caiaba são arquitetas, são professoras, pesquisadoras brasileiras, e o Bruan era um francês que tinha formação de arquivista, paleógrafo, uma pessoa que estuda as formas antigas da escrita, e que vem para o Brasil para atuar como professor visitante na USP na História. E aí, as investigações do Bruan estavam mais na área da história da arte, tinha estudado fortificações e publicações sobre gravuras do século XVIII, mas acho que ele pensou assim, como Bazin, Germain Bazin, outro francês, né, tinha feito há não muito tempo, 58, uma tese sobre a arte luso-brasileira, né, e ele resolveu então fazia dele sobre esse período moderno. E fez, dirigida pelo André Chastel, que era um especialista em renascimento italiano, e apresentou a tese na França em 73. Então, o Bruan para em Brasília, porque ele apresentou a tese em 73. O Bruan, como passou a ser chamado, ele foi por muito tempo o livro de história da arquitetura moderna no Brasil. E ele se diferencia. Em que ele se diferencia das publicações fundadoras, né, como Brasil Builds, como Mindler? Por não estar mais exatamente nessa tradição do catálogo, que tem um tipo de articulação, que tem assim, um ensaio, e o catálogo também tem uma concentração na quantidade de imagens, e, portanto, tem também um tipo de articulação narrativa próprio da sequência de imagens, né? que funciona até com uma certa autonomia, quase que até da ideia do ensaio. O Bruan é mais o livro-texto, que contém uma narrativa detalhada de acontecimentos, segundo um plano cronológico, que vai se desenvolvendo as premissas da renovação, a transformação decisiva, que é o Ministério, e vão aparecer também nessa narrativa novas tendências assim, mais claramente formuladas como talco, né, no interior dessa tradição moderna, como é o brutalismo paulista, mesmo com esse título que hoje parece um pouco estranho para a gente, assim, para mim, pelo menos, a margem do racionalismo, corrente orgânica e brutalismo paulista, como se o brutalismo não fosse racional e a margem de quê também, né? Mas esse, de fato, assim, colocando isso em contexto, esses tinham sido um pouco os termos de um debate internacional, tá, nos anos 50, 60, que opunha racionalismo de um lado, organicismo de outro. E, bom, fechando esse período, já, como digo, não,
não se desesperem que vamos para o nosso último momento. Fechando esse período, eu acho que teria, assim, colocaria aqui Le Corbusier, o Brasil, já marcando um segundo ciclo, que eu acho que é o ciclo onde nós, mal bem, nos encontramos, que vai ser caracterizado pela pesquisa de cunho acadêmico, impulsionada por algumas circunstâncias específicas. Em primeiro lugar, o fortalecimento da pós-graduação brasileira, através da multiplicação dos programas, que é um fenômeno dos anos 80, né? Acho que alguns programas podem ter surgido antes, mas essa consolidação é dos anos 80, e do fomento à pesquisa acadêmica na área de arquitetura e urbanismo, através das agências nacionais, a CAPES e CNPq, a CAPES para formação e o CNPq para pesquisa. Então, acho que isso é fundamental, assim, isso, na verdade, promove a pesquisa, e essa pesquisa vai se ampliar de uma maneira, digamos assim, muito... Nesse ponto, eu compreendo um pouco o que diz o Luiz Márcio sobre a história da arte, porque é um pouco parecido, realmente, em termos de quantidade, né, vai ser muito diferente esses anos 80, 90 do que o cenário anterior. E, em segundo lugar, mas não de modo independente da primeira causa, o reforço à constituição de redes de intercâmbio nacionais e internacionais. Não é que não existissem. Acho que as pessoas os arquitetos eram bastante integrados na América Latina e internacionalmente. Mas existe um reforço a essas redes, né? No primeiro momento, com o SAL, Seminário de Arquitetura Moderna Latino-Americana, que começa em 85, e a partir do final dos anos 90, o Docomomo Internacional mesmo, que tem os seus diversos capítulos, que tem constituído uma grande rede de pesquisa. E esse livro eu acho fundamental, acho que é um exemplo assim, de pesquisa de arquivo, pesquisa documental, de primeira qualidade, feita na Fundação Le Corbusier, porque a Cecília Rodrigues dos Santos e a Margarete estavam realizando seus estágios de doutorado na França. E também, ele também se integra muito bem, eu acho, em termos latino-americanos, nos estudos sobre Le Corbusier e o continente, que tem, nessa época, inclusive, até poderia ter colocado aqui uma imagem, tem um livro do Fernando Pérez Oyarzún, onde entra um artigo delas também, entra do Comas sobre mistérios de vários outros pesquisadores, na verdade, então acho que se destacaria. Entre os principais modos de divulgação dessas pesquisas acadêmicas, desse resultado do trabalho dos programas de pós-graduação, estão os artigos. E, nesse ponto, eu destacaria a criação da revista Projeto, em 79, que é uma revista dedicada ao arquiteto como profissional. Ela não é uma revista acadêmica, é uma revista profissional, né? Mas que vai publicar uma série de artigos de reflexão, muitos deles de cunho historiográfico. Inclusive, a produzir muitos números temáticos, como esse aqui, esse especial sobre a Lina, tem texto da Ruth sobre o SESC, que tem como editor-chefe o Vicente Wissenbach, mas que esse editor-chefe está cercado de um grupo fixo de colaboradores, como a Ruth Design, como o Hugo Segal, como a Cecília Rodrigues dos Santos, como o Guilherme Massa Dourado, que serão, muitos deles, professores, pesquisadores da arquitetura, e que irão contribuir de maneira decisiva para a historiografia da arquitetura moderna brasileira. Essa importância dos artigos fica muito clara, agora estou colocando aqui já para ficar fácil para mostrar, na coletânea organizada pela Abílio Guerra, que reúne muitos desses trabalhos, evidentemente, não todos, ele mesmo, no prefácio inicial do Abílio, que também é sobre a historiografia, ele diz, olha, não são todos, nem sei se são os mais importantes, mas o que importa para a gente aqui é mostrar que há uma quantidade de produção, né, sobre a arquitetura moderna que tinham sido publicados nas revistas, entre 83 e 2002, se contei direito, no último, né, onde aparece toda uma geração de pesquisadores que aí vão se debruçar sobre esse legado moderno e que vão produzir novas leituras desse legado. Acho que vocês leem ali o Carlos Martins, o Comas, o Lauro Cavalcante, a Margarete, o Renato, ou seja, tem uma série de nomes aqui que não são os únicos, mas que, na verdade, são pessoas que têm uma contribuição. Esse modo de divulgação da pesquisa através de artigos, ele também vai se ampliar posteriormente, é um aspecto que eu não vou tocar, mas só para mencionar, com a criação das revistas de investigação, aí sim, revistas acadêmicas de investigação, vinculadas aos programas de pós-graduação. O próprio PROARC, né, tem cadernos do PROARC. Outro tipo de produção que eu acho que tem que ser destacado, porque é extremamente relevante na linha lá do Papadac, são os trabalhos monográficos. Eu coloquei aqui pouquíssimos exemplos, que na verdade são inúmeros. Quando a gente começou a fazer aquela lista de bibliografia para o MoMA, foi realmente, se viu que não impossível colocar todas as monografias, né? Então, eu acho que se amplia consideravelmente, por um lado, essa pesquisa documental, por meio de um conjunto muito expressivo de estudos temáticos e monografias sobre os protagonistas, né, do desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, essas monografias sobre autores que trazem, na verdade, documentação, coloquei aqui algumas,
e também monografias sobre edifícios, né? O caso aqui das missões, do Ministério da Educação, e coloquei novíssimo aqui em homenagem à Ana, nossa anfitriã nesse curso, que também esses estudos também às vezes são sobre programas, então tem uma série assim, de gênero monográfico, também abrange um recorte temático, pode ser uma obra do autor, pode ser o edifício, pode ser um determinado programa, como é o caso dos estudos aqui da Ana e do Renato sobre a arquitetura hospitalar. Então, bom, isso é digamos, alguns aqui, e assim, faríamos uma sessão inteira falando disso. E esse momento de expansão da produção historiográfica, que eu acho que envolve sempre uma ampliação também, trazer mais documentos, montar mais o cenário, também aprofundamento, porque acho que a monografia tem esses dois lados, né? Ele envolve esses distintos enfoques, assim, expansão e aprofundamento. Os artigos, as monografias, eles podem ter, sim, contribuições renovadoras que mudam a historiografia, né? Mas, geralmente, eles se concentram sobre um recorte. Normalmente, eles não assumem esse compromisso de montar um esquema explicativo que dê conta da totalidade. Os livros, sim. Então, eu já vou fechar com duas obras, com essas duas obras que estão aqui, que é Arquiteturas no Brasil, 1990, do Hugo Segal, que faz o século XX, e o Brasil, Arquiteturas após 1950, da Maria Alice Junqueira e da Ruth Via Design, que arranca de 50 e entra no século XXI. Eu acho que o Segal procura situar a modernidade arquitetônica historicamente com relação aos fenômenos mais amplos da modernização social, da urbanização. Acho que isso é uma contribuição assim, chave do livro do Segal. E nessa perspectiva ele produz também uma ampliação do que se considera digno de atenção do historiador, né? E que não necessariamente corresponde às formas de vanguarda, não necessariamente, digamos, falando aqui só em termos dos primeiros anos, ou não necessariamente corresponde também àqueles que seriam as obras mais transcendentes de um ponto de vista artístico, né? Coerentemente, certamente ele é um livro que dá maior amplitude para esse relato da arquitetura moderna, na medida em que ele coloca esses fenômenos lado a lado, de uma arquitetura corrente, de uma arquitetura, digamos, mais transcendente. E, coerentemente com essa abordagem, são incorporados episódios de distinta natureza e relevância em várias regiões do país. O Brasil, Arquiteturas após 1950, é um livro que assume de cara essa ideia da diversidade como valor também, em oposição à tentativa de fazer com que tudo encaixe numa espécie de narrativa unificadora. Mas já está dito de entrada. Ao mesmo tempo, é um livro que se posiciona perante a historiografia e perante os termos de um debate internacional e faz uma crítica, abro aspas, cito, da ideia vaga e acriticamente repetida de que a verdadeira arquitetura brasileira se teria encerrado na época da inauguração de Brasília, após o que seguiria um vazio que só voltaria a ser significativo nos anos 1980. Eu acho que o livro se destaca muito assim também pelo conjunto de evidências, conjunto extremamente robusto de evidências que ele oferece em favor desse argumento. Ele está, assim, toda a argumentação está baseada num número muito expressivo de obras, né, que tem uma abrangência muito considerável. Acho muito importante assim, esse esforço, inclusive, porque, na verdade, estamos falando em 2010 de coisas que há pouco estão acontecendo, né? Então, acho que e por todo o território nacional, digamos, quer dizer, escolhi esses dois exemplos, se não é do Oiapoque ao Chuí, é quase, é perto, porque aqui a gente tem Severino Porto, que é arredores de Manaus, e do lado a gente tem Porto Alegre, aqui na Fábrica Mendes, nos arredores de Porto Alegre. Então, realmente, eu acho que é um livro que constrói muito bem essas evidências para o argumento, porque realmente ele é uma obra abrangente que maneja uma quantidade assim, imensa de referências, né? Há novos personagens, novíssimos personagens nesse momento, e personagens transcendentes, né? Mas também há novas obras de velhos personagens, que produzem evidências, de fato, dessa vitalidade, dessa tradição moderna.
Um outro aspecto que me parece muito importante é a estruturação mesmo desse relato. Porque ele não é um catálogo, é um livro-texto, assim, na mesma tradição, digamos, do Bruant. Ele combina uma estrutura cronológica, basicamente cronológica, com a emergência de certos temas, ou melhor dizendo, assim, com a concentração em certos temas, que nesses períodos podem ser traçados. Eu acho que é uma história assim, bem mais contemporânea nesse sentido, porque ela está muito mais centrada em problemas, né, em construir problemas aqui dentro, que tem uma articulação histórica, mas que também tem a sua, digamos, a sua autonomia como problemas, como a reciclagem, assim, as reutilizações, as reciclagens, a habitação, as técnicas, a construção da cidade para promoção privada, tem uma série de temas que vão surgindo aqui dentro, e menos na expectativa de construir classificações, ou ismos, ou mesmo qualificativos para essa ou para aquela modernidade. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma clareza assim, muito assim, grande sobre qual é o objeto de uma história da arquitetura. A arquitetura assumida na sua condição de obra de proposição intelectual que tem uma especificidade no campo, no amplo campo da produção humana. E assim que eu queria aproveitar, já para agora terminar, prometo, número 100, slide acabando, esse subtítulo final da Ruth e da Maria Alice para fechar essa apresentação. É Revendo as Narrativas sobre a Arquitetura Moderna Brasileira, especialmente sublinhando a palavra rever e a palavra narrativa. A história é uma narrativa, ela é ao mesmo tempo uma série de acontecimentos e a narração desses acontecimentos, como disse há muito tempo Paul Venn. E há sempre uma tensão entre o princípio narrativo da história, na sua, às vezes, quase perturbadora familiaridade com a ficção, há personagens, há intrigas, e a requerida objetividade da observação histórica. Assumir que existem narrativas, no plural, é assumir que a história se faz a partir de diferentes pontos de vista, não necessariamente compatíveis. A outra palavra importante, me parece que é rever. Primeiro, porque não se começa do zero. Uma boa história é um trabalho coletivo, e se eu não revejo, eu corro o risco de descobrir o que só para mim mesmo é novidade. E segundo, sobre o rever, e mais importante, porque realmente é desse modo que o conhecimento histórico avança. Então, termino com essa noção de passado como estrutura em movimento, que a gente deriva do Mark Bloch, em Ofício do Historiador, que ele diz que o passado é um dado que não se modifica. Que aconteceu, não se pode mudar. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e se aperfeiçoa. Então, portanto, essa apresentação também é uma apresentação a continuar. Onde a gente para aqui, realmente é uma coisa que nossos alunos estarão continuando. Muito obrigado. Vou interromper aqui. Há perguntas? Será que estão todos dormindo? Será que estão todos acordados, Ana? Vocês estão me ouvindo, que eu estou ouvindo aqui também no WhatsApp, porque não sei o que é que aconteceu aqui. Estou dizendo que eu estou no meu inferno digital. Então, eu acho que você toca uma questão que nos interessa muito, que é a questão das narrativas. Ou seja, onde está o foco de determinadas narrativas. Então, acho que você deu recuperou, reviu, levantou, colocou aí os principais narrativas e também o desenvolvimento desse foco. Você abre para os desenvolvimentos de novos focos. Então, assim, o conhecimento do passado, como você fecha, é que muda, a partir exatamente desses focos que a gente vai buscando. E aí eu falo também, que eu acho que é uma questão, que é a questão da curadoria nos livros. Existe uma curadoria, existe uma escolha. E a outra questão, aliada a isso, é pensar também o resultado da forma como também
a partir dos processos em cada região do país, né? Porque a gente fazer uma história da arquitetura do Brasil é um grande esforço, né? Porque tem regiões do país que, inclusive, a gente desconhece os processos que resultam nas formas construídas. Não é isso? E aí, falando dessa minha experiência com a Melissa, aí no interior do Rio Grande do Sul, né, que ela faz também um esforço de conhecer que isso aí não faz parte, o resultado formal não faz parte de nenhum movimento, mas basicamente de uma elite local que se considera moderna. Né? Então, é muito interessante a gente também observar que não é só um resultado da expansão da arquitetura moderna em direção ao interior, mas existem processos locais que permitem que essa arquitetura exista. Então, Cláudia, foi assim maravilhoso o teu esforço, né, de trazer, inclusive, algumas obras que eu não conhecia, né? A penúltima, eu acho que não conhecia. E eu vou abrir, então, para as perguntas, para que os assistentes, as pessoas que estão assistindo a sua apresentação e também os alunos, que deveriam ter lido os textos, né, que estão nas referências dos autores das palestras, possam trazer aqui para a gente discutir um pouquinho, aproveitar de você. Aí, depois, a gente dá um intervalo, se você quiser ficar também, você pode, e a gente volta só com os alunos. Tá bom? Parece que aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta, então vamos aqui, o Cláudio. Tá, estou vendo aqui. Pergunta, em sua pesquisa buscou também livros específicos sobre a arquitetura moderna em cada estado brasileiro? Karine, não, assim, como é que eu comecei? Eu até vou te explicar um pouquinho como é que realmente está. Eu também escrevo, assim, estudo arquitetura moderna, latino-americana, mas até não tinha feito um estudo sobre a historiografia. Eu tinha feito um estudo sobre a historiografia, na verdade, para meu próprio uso, de certa forma. Então, essa parte eu procurei colocar início nas tradições historiográficas, são coisas que realmente não é que eu tenha escrito sobre isso, eu estudei para mim compreender como é que é o meu próprio trabalho. É assim, meio também numa espécie de compromisso, que eu acho que uma pessoa, quando tu dá aula na pós-graduação, tu meio que entra nesse compromisso de que tu é um pouco obrigado a explicar para os teus alunos, eu acho, quais são os teus pontos de vista, justamente por estava dizendo a Ana, quer dizer, a história, todo o trabalho que tu faz, ele depende dos problemas que tu está construindo. E até te digo assim, na verdade, eu meio que custei também um pouco a me dar conta, de fato, de que o que eu estava fazendo era realmente também historiografia, porque quando eu era... Provavelmente, quando tivesse a idade dos alunos aqui, que fosse um pouco mais ignorante, eu não sei dizendo que eles sejam, eu meio que achava assim que a historiografia talvez fosse meio essa crônica dos acontecimentos mesmo, escrevendo, não, e depois tu começa a compreender melhor o que é uma historiografia da arquitetura também, tu começa a ver isso de maneira diferente. Então, agora, preparar isso assim, sobre a historiografia da arquitetura moderna brasileira foi uma coisa que eu preparei em função dessa exposição que teve no MoMA em 2015, que tinha esses curadores principais, que era o Berry Berdo, o Comas, o Pancho Lerner e o Patrício Del Real, e que envolveu vários programas. Né? A FRJ participou muito também, assim, muita gente trabalhou naquilo, né? Nesse projeto da exposição. E eu trabalhei sobre a bibliografia. Então, com isso, eu fiz formalmente toda essa revisão de novo, e aí comecei meio que a fazer essa espécie de organização. Naquela época, assim, a proposta era que a gente chegasse a 25 livros. Era muito difícil chegar a 25 livros. É muito difícil isolar. Na verdade, o que eu tentei nessa história da história hoje aqui também, como disse a Ana, é uma curadoria também, na verdade, é a maneira como eu tentei assim, um pouco construir esse debate e com esse ingrediente que eu coloquei aí em face da encomenda da Ana, que era realmente ver um pouco a historiografia da arte, a historiografia da arquitetura, porque tem essa base comum em algum momento do passado e tem essa ideia de que essas coisas, ao mesmo tempo, também tem uma certa sobreposição. Então, não cheguei a fazer realmente isso, assim, dessa maneira formal, como está dizendo, o que tem escrito sobre cada estado, não cheguei. Se fosse fazer isso, teria mais uma lista imensa,
vou te dar um exemplo que é direto, que todo mundo conhece. Os livros do Xavier, do Anex, tem do Canaliza Nobre, tem a Literatura Moderna em São Paulo, a Literatura Moderna no Rio de Janeiro, a Literatura Moderna em Curitiba. Então, realmente, eu acho interessante a gente fazer esse esforço de olhar para a historiografia, ver como realmente tem bastante coisa feita. E até como professoras, até a gente fica... se deve ser culpa nossa, porque a culpa sempre é do professor, quando, na verdade, os alunos da gente vêm falar da literatura no Brasil porque leram o Frampton, o livro que leu o Frampton, o livro que leu, o outro segundo livro que leu, o Curtis. Então, acho que isso que faz assim. Deixa eu ver as outras perguntas aqui, Ana. Então, as pessoas vão te perguntar. Quem está inscrita é a Melissa. Por áudio, eu acho que é mais legal. Você pode fazer a sua pergunta. Vejo. Ótimo. É bom ver. Também me parece mal que a pessoa fique me escutando 1h30 e eu não vejo. Se eu passar para ela na rua, não sei quem é. Sou eu. Boa tarde, professora. Oi. Me ouve bem? Ouço, sim. Primeiro, agradecer a sua fala, né? É sempre bom ouvir novas perspectivas. Eu, recentemente, como a professora Ana Mora falou, entreguei a minha tese. Ela é, na verdade, muito específica, ela é sobre a região do Alto Uruguai, aqui, de Erechim, né? Mas eu passei por esse processo de revisão historiográfica também. E fico feliz porque chegamos a conclusões muito parecidas, principalmente nesse ciclo evolutivo aí das exposições, depois dos livros, e aí agora essa coisa monográfica, né? E a minha pergunta ela é mais para dividir uma angústia, assim, porque eu vi na minha pesquisa que o caminho para o aprofundamento ele só podia ser monográfico, né? Ele não tinha como ser generalista, assim. E toda vez que a gente incorria em buscar livros que falassem da história da arquitetura moderna no Brasil de modo geral, ela sempre vai ser superficial, de certa maneira, né? Porque vai deixar muita coisa de fora, principalmente a gente, eu digo a gente, nós que estamos no interior do país, e que não somos o foco desse tipo de literatura, né? E aí, recorrendo à questão monográfica, por um lado, eu vejo que dá a possibilidade de um aprofundamento, por outro lado, essa talvez esse distanciamento do contexto, né, da contextualização daquele momento, né. E aí, como professora, eu fico naquele meio termo, assim, o que a gente vai fazer? O que eu vou dar para o meu aluno ler, né? Vou dar para o meu aluno ler o Segal, a Ver Design, ou eu vou pegar a tese que fala especificamente daquele tema? A gente tem 18 semanas, né? A gente tem um tempo mínimo na graduação para fazer isso. E eu estou agora nesse momento, assim, dessa dúvida, né? De dentro da graduação, o que fazer? Será que a gente precisa ter um novo volume aí sobre essa arquitetura brasileira com novos olhares? Ou será que a gente ainda consegue dar conta com esses livros dos anos 80, dos anos 90, e mais recentemente da Ruth ali dos anos 2000, que de certa maneira reproduzem algumas ideias, né? Quer dizer, a própria divisão, escola paulista, escola carioca, essa briga eterna, a gente aqui de fora olhando, os dois brigando, e a gente aqui... uma coisa... às vezes não é nem tão relevante do ponto de vista particular, assim, das nossas regiões. E aí ele perguntaria isso, assim, não sei se o professor está dando aula na graduação, mas se for o caso, que alternativa que a gente encontra, quer dizer, falamos do geral e depois um particular, ou será que adianta se focar no particular? Para mim, eu estou num momento, assim, fazer a tese, eu sei que ela tem uma função toda acadêmica e tal, mas ela tem também uma função de um desenvolvimento pessoal, né? Ela quebrou tudo que eu acreditava e eu fiquei um tempão assim, tá, agora eu não sei nada, agora eu tenho que começar de novo. O que eu vou fazer? Eu não quero mais dar aula. Então, eu estou nesse momento de reconstrução, assim, de programas e de abordagens das disciplinas e já não sei mais se a gente coloca tudo assim, fulano disse isso, mas fulano disse aquilo, não sei. Ou se a gente ainda tem que esperar uma nova escrita. Melissa, realmente, eu concordo inteiramente contigo. Tu está falando de Erechim ali, tu está aqui, estamos aqui perto, né? Eu tenho as mesmas questões que tu.
assim, na pós-graduação e também, na verdade, na graduação eu tenho um ateliê de projeto, mas também tem uma pequena disciplina optativa, que é sobre a América Latina, que aí eu meio que faço o que eu quero porque é optativa, né? Não é, eu não sou obrigada a dar. Mas realmente na pós-graduação também isso eu acho que isso é um tema muito, tu está colocando uma coisa muito atual sobre a história e o ensino da história. Porque, na verdade, assim quer dizer, por que dá para fazer esse final, assim, né, dos anos, dessa realmente ampliação, né, da produção nacional sobre a historiografia nacional com os programas de pós-graduação? Porque as pessoas estão pesquisando. E tem uma diferença entre tu mostrar o que tu está pesquisando e, na verdade, tu te colocar numa posição de expor para alguém o que está feito. Se eu tivesse essa aula de hoje fosse a história da arquitetura. Então, não essas coisas não são necessariamente convergentes, porque eu também, assim, eu quis terminar com a Ruth e com o Hugo Segal, porque eu acho que é muito difícil, hoje em dia, fazer grandes histórias de arquitetura. Porque realmente tu dessa, já não preciso repetir, porque tu já dissesse isso. Acabaste de dizer a dificuldade realmente que é, quer dizer, assim, produzir historiografia é uma atividade intelectual que tem um certo compromisso, tem um compromisso de rigor que tem que estar no plano da ciência. Então, não é como assim, oportunidade de escrever, todos nós temos, podemos fazer um blog, escrever o que a gente quiser e ninguém vai... Eu acho que tem que ser assim. Mas se eu estou dizendo que isso realmente é uma obra que é de pesquisa, que corresponde a um projeto de investigação, eu tenho que discutir alguns antecedentes, eu tenho que ter o estado da arte, eu tenho que rever um pouco e colocar algo. Então, de fato, esses grandes esforços são complicados. Eu acho o trabalho da Ruth e da Maria Alice realmente hercúleo, porque elas realmente conseguiram juntar um monte de elementos e articular aquilo num todo. Né? Nessa, assim, a historiografia não adianta, ela vai ser sempre incompleta de alguma forma. Então, acho que a gente fica também, como professor, com esse dilema. O que a gente faz? A gente, na verdade, procura ser mais informativo, mostrar alguma coisa, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, ou a gente procura, de fato, e vai ser superficial, se tu for informativo, porque tu vai ter que... Não quer dizer que vai ser superficial, não estou dizendo no sentido pejorativo, a pessoa pode até... Alguns com maior facilidade, pode até que não sejam, mas, digamos, é mais difícil. E, ao contrário, quando tu trata de um universo menor, tu pode, na verdade, atuar e contribuir. Então, eu acho que isso é uma espécie de dilema. Assim, mais por velha do que desperta, eu fui achando o seguinte, que, no fundo, tu tem que abrir mão disso, que tu vai ensinar tudo para os teus alunos, sabe? Que tu vai realmente... que tu tem que ter... Porque não, sabe por quê? Porque não vai acontecer. Olha a história do Mindlin, com o negócio que eu dizia. Inclusive, até alguns autores que eu acho até bons, até dizem, não, mas os próprios autores nacionais reforçam essa visão do Le Corbusier, não sei mais o que, Não é que reforça que realmente assim, o Luiz Costa, Niemeyer, que são eles da sua própria boca, eles nunca negaram essa paternidade. O que eles disseram é que eles fizeram uma coisa diferente a partir daquilo. Então, eu acho mais explícito que foi o Mindlin, eu acho impossível. Mas mesmo assim, então, tem um limite, porque... Então, eu não sei, no fundo, como é que eu resolvi isso? Claro, eu não estou com um conteúdo, assim, não sou obrigada a dar um conteúdo, que já diz, olha, a pessoa tem que saber isso, tá? Mas eu meio que resolvi um pouco mais para o lado da investigação mesmo, assim, porque no mestrado, aqui, os alunos aqui de mestrado ou de doutorado, na verdade, estão estudando para ser pesquisadores. Então, eu acho que é interessante eles saberem isso, como é que tu posiciona a tua pesquisa, porque, na verdade, assim, nem não entrei em nada disso, assim, realmente um pouco mais no final assim, da Ruth, mas, assim, de quais são as perspectivas, de fato, metodológicas por trás todo esse período que é mais robusto, que podem ser diversos. Então, tu expõe as tuas, né? E agora, claro, eu acho que tu tem, na verdade, um conteúdo, e aconteceram essas coisas nessa arquitetura, também é importante valorizar. Porque eu acho que assim, nós arquitetos somos críticos por natureza. E às vezes nós colocamos pá de cal já em coisa, não, isso aqui é ruim, e na verdade não tem muita coisa boa que tem que ser valorizada, assim, né? Tanto do ponto de vista dessa, que é, digamos, que está, como eu digo, que ocupa o seu lugarzinho na instituição arte, né? E também aquelas que, na verdade, talvez não ocupem o seu lugar na instituição arte, mas podem ter um sentido na construção do ambiente construído. Também vejo um pouco isso, assim, entre assim, digamos, a transcendência, que algumas obras têm uma transcendência que, na verdade, extrapola, como obra, extrapola o nosso universo. Acho que não é assim. A história do MoMA eu gosto de contar com detalhes, porque, embora tenha isso, é quase lugar comum dizer que os Estados Unidos, tudo bem, o Rockefeller queria cobrar a parte política, mas vem cá, ele podia ter escolhido outras coisas, podia ter agradado o Brasil de outra maneira. Certamente também não era bem o gosto do Getúlio, toda essa arquitetura, quer dizer, porque ele também tinha
se identificava com aquela arquitetura, que tinha uma certa transcendência internacional. Então, acho que de um lado tem isso. E esses outros eventos, que no fundo eles podem não ter a mesma transcendência como peça isolada, mas eles têm uma transcendência na construção e é da arquitetura moderna. Eu acho essa ideia que uma arquitetura moderna, eventualmente, assim, não tão artisticamente relevante, reconstruiu as cidades de acordo com uma certa... Eu acho que é um assunto que tem validade. Então, sim, sim. Nenhuma resposta, mas apenas solidariedade no... Obrigada. Carolina. Boa tarde, pessoal. Professora Cláudia, obrigada pela exposição. Foi muito rica, muito instigante. E eu queria, na verdade, falar um pouquinho sobre um tema que não está exatamente dentro daquilo que a senhora apresentou, que é, bom, eu sou doutoranda aqui no PROARC e estou estudando a arquitetura, na verdade, da passagem do século XVIII para o XIX, então, um tempo um pouquinho anterior. E eu tenho um interesse grande pela historiografia produzida pelos intelectuais, enfim, pelos arquitetos do movimento moderno. E aí, a minha pesquisa, que ainda está bastante preliminar, está no comecinho, ela parte um pouco da observação de que essa literatura produzida pelos modernos é uma literatura que considera essa arquitetura do século XIX, e aí mais especificamente a arquitetura produzida pela Academia de Belas Artes e pelos seus discípulos, a arquitetura neoclássica, né? Ela, de certa forma, é deixada um pouquinho de lado para que haja uma atenção maior sobre a arquitetura produzida anteriormente, sobretudo a arquitetura barroca. E aí, eu estava dando uma olhada, né? Estava lendo o material que foi disponibilizado para a gente, o texto do professor Comas sobre o Brasil Builds, e eu queria pedir que a senhora comentasse um pouquinho mais sobre essa seleção dos edifícios antigos, né, nesse catálogo, porque, inclusive, o catálogo, essa seção que é dedicada aos edifícios antigos é aberta com o edifício do Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, um edifício neoclássico, e, enfim, traz um pouco para mim esse questionamento dessa relação, dessa historiografia produzida pelos modernos em relação à arquitetura do passado. Tem gente, sabe, conhece muito mais o assunto que eu, muito mais esse assunto da preservação e conhecem detalhes que acho que certamente tu vai encontrar, porque acho que é uma coisa que realmente está muito bem feita pelos brasileiros mesmo, né? Com relação ao Brasil Builds, de fato, obviamente que o Goodwin, imagina assim, o Goodwin é um historiador, tudo bem, mas as pessoas não poderiam saber tanto sobre o Brasil. Obviamente que ele veio para cá e conversou com alguém, se informou, tentou. Então, eu imagino que essa seleção do Goodwin tenha um pouco a ver realmente com o SFAM, com os Costa, com as pessoas que estavam lá e que, na verdade, segundo essa até que acho que é uma visão meio difundida, que, na verdade, se interessavam um pouco menos pelo neoclássico do que pelo resto, não sei se totalmente menos, né? E tem mais coisas de barroco. Agora, não sei, vou dar uma opinião bem pessoal minha. Eu acho que o barroco brasileiro é espetacular, entendeu? Eu não sei se há alguns veem mais uma conspiração nisso contra o neoclássico. E eu acho o barroco espetacular, eu acho que realmente... Aqui, eu do Sul, como aqui de Erechim também, sou daqui do Sul, eu conheci, de fato, ali em Minas depois de velha já, e realmente eu achei o máximo aquilo. Então, eu não me admiro tanto que fique um pouco relegado. E até achei interessante, porque era a mesma do professor da Unicamp, Luiz Marques, era meio que dizia a mesma coisa também. Ele até um caso semelhante, porque o Luiz Marques dizia que no campo da arte, ele meio que achava que não tinha grandes valores, até um texto, até posso mandar até para vocês, uma coisa também baixei da internet, que outros diziam que sim, que tinha mais valor da cultura acadêmica, outros diziam que sim, já que não. Mas realmente, assim, acho que assim, é tão brilhante aquilo que acho que é meio difícil também que a pessoa, quando vai pesar, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que se dar conta quando, assim, e aí acho que a Ana falou bem quando diz curadoria, porque quando alguém faz uma exposição
ou quando alguém escreve um livro, tu não tem um número. É a mesma questão da aula que a tua colega estava colocando antes. Tu não tem um número infinito de páginas. E o Lúcio Costa, isso sim, isso é uma coisa que eu já vi, lembro, já dito assim, por bastante gente que conhece bem o assunto, eu também tinha essa consciência de que, na verdade, não era possível tombar tudo. Não pode tombar um país inteiro. Então, na verdade, tu teria que escolher o que tu vai. Então, eu penso que, eu acho, a minha opinião bem pessoal, não abalizada, que no caso brasileiro, realmente essa presença tão importante desse legado, essa herança do barroco, apaga um pouco o que vem, né? Aí papel, talvez, né, assim, digamos, eu acho isso aí tudo ótimo para a tua tese. Porque, na verdade, se tu vai fazer sobre isso, tu pode dizer, olha, não, vem cá, uma tese sempre tem que bater em alguém, tu vai dizer, não, realmente, o barroco é o máximo, mas vem cá, aqui também tem coisas interessantes que a gente pode conhecer. Não é porque o barroco é o máximo que a gente não vai cuidar. Mas eu não sei, penso que é um pouco por isso também, tem essas... Marcos agora. Boa tarde. Uma aguinha, tá? Oi, Marcos, tudo bom? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, tudo bem? Bom, parabenizar a Cláudia pela exposição, pela apresentação, né, e ao PROARC pelo evento. A minha colocação, ela é um pouquinho, Cláudia, me desculpe, mas eu queria ser um pouquinho provocativo, assim, no sentido de pensar a historiografia da arquitetura mais adiante, né? E quase é uma pergunta muito assim de opinião, talvez muito mais tu vai dar uma opinião pessoal do que responder sobre uma situação ou outra que tu tenha apresentado. Se não te parece que a gente está um pouco longe ainda de realmente ter a publicação ou a monografia sobre esse período, né? Sobre o período, principalmente do período que tu abordou, que é o período moderno no Brasil. Por que a gente estaria longe disso, né? Nessa linha da provocação? A gente ainda está muito próximo das personalidades e dos fantasmas, né? Que são as pessoas que promoveram, que fizeram essa arquitetura, e que em alguns casos ainda a gente tem muitos acervos e muitos arquivos que não têm uma acessibilidade plena, né? Quando essa acessibilidade existe, ou ela é restrita, ou ela é direcionada, ou ela é com um objetivo específico, né? Se a gente pegar o Papadakis, ele foi um livro, ou é uma monografia até com um tom promocional, digamos assim. O Lúcio, quando faz a sua monografia, ela é um misto que é muito a cara dele disso, né? Até mais tanto um humanista quanto um arquiteto. Aquele livro, ele é um panorama de vida, uma biografia. O Bruan, como tu colocasse, ele é de alguém de fora, que é um pesquisador que entra. E a gente não tem, eu acho, que sobre a arquitetura brasileira, livros como os feitos pelo Cohen ou pelo Tim Benton, que trabalham com um certo distanciamento da personalidade, da figura, porque não a conheceram pessoalmente, né, ou não são tão ligados. Claro, eles têm entrada, eles têm ligação na fundação, eles têm acesso pleno a material, mas eu acho que o distanciamento é um elemento que propicia a produção de obras, né, ou de monografias, ou de livros de caráter historiográfico, que conseguem ir mais longe nas questões. Elas estão mais próximas dos fatos ou dos documentos do que das versões. Seria isso. Eu não sei, por partes, assim, eu diria. Eu acho que realmente, eu acho que essa história essa citação que eu uso do Bloch é porque eu realmente levo a sério. Eu acho que não existe uma historiografia sempre pode ser melhorada. Por definição, sempre pode ser melhorada. Por definição, sempre vai haver alguma coisa que não apareceu antes ou que alguém não encontrou. O que eu acho assim que... Agora, eu não sei se eu diria assim que ainda não temos uma historiografia, porque eu acho que sempre tem que separar um pouco assim as coisas, né? Nós sempre vamos ter um número menor de livros, assim, digamos que tenham uma certa abrangência, como esse que eu procurei mostrar, porque eu acho que isso é um esforço que é diferente do artigo. Agora, não quer dizer que tu não tenha na forma de artigos também muitas coisas que, no fim, digamos, isso que o Márcio está identificando, assim, que mereceria uma certa superação.
assim, por achar que, de repente, certas hipóteses, as hipóteses historiográficas, tá? Que elas mereceriam ser superadas porque, eventualmente, há muita proximidade. Eu não sei se isso aí valeria para tudo que está escrito sobre a leitura moderna, porque eu acho que a gente tem muita coisa também em termos de tese, dissertação, assim, de uma maneira bem modesta, eu não diria isso, eu pessoalmente, até porque eu pessoalmente não escrevi nenhuma historiografia da leitura moderna, como é para poder dizer que, assim, eu olho com respeito para essa obra, assim, honestamente, eu olho porque eu acho, assim, primeiro pela dificuldade que eu penso, assim, que é de fazer, né, de se posicionar, e segundo porque eu acho que elas têm, sim, contribuições, mesmo a minha tendência até ao contrário, é meio que de achar que talvez tenha mais crítica do que, ao contrário, se tenha falha no que está feito. Assim, por exemplo, vou dar o exemplo do Cohen. Cohen é um super historiador, acho um baita historiador, tem os livros do Cohen, letra da TAM. O Cohen, quando faz esse livro último dele, o grosso, aquele que até ganhei, como professor até ganhei, ele começa com uma introdução que é muito legal, sabe? Assim, começa com uma coisa que a Ruth também está dizendo ali, a Maria Alice, diversidade, posições, a historiografia, diante daquilo, até que, porque na primeira pergunta, a Melissa, né, que me perguntou primeiro, assim, de vários contextos, tentando abranger vários contextos, meio com essa crítica da historiografia que, na verdade, só vê. Só que quando tu vira as páginas de trás do Cohen, o que tem escrito, o que ele consultou sobre o Brasil, são duas coisas em inglês. Então, acho que assim, às vezes a gente tem uma visão quando a gente olha, então, vem cá, tu quer ser amplo, mas na verdade tu tá consultando, na verdade, tem muita coisa escrita sobre o Brasil que tu não escrevesse. Então, acho que às vezes a gente faz o problema nosso, eu acho que o problema da historiografia brasileira é mais de plataforma do que propriamente de uma fragilidade tão grande dela. Embora eu tenha plena consciência de que ao dizer isso, o Márcio pode puxar daqui na hora 3, 4, 5 coisas e me dizer, olha isso aqui é uma bobagem. Pode, claro. Acho que tem, não é? Quando isso é parte de ter um conjunto amplo das coisas são de qualidade variada, são de enfoques variados, são de perspectivas variadas. Eu também não acho que a história, assim, nós somos aqui gaúchos, o Marcos me conhece, sabe que eu também estou mais para esse lado, não é por acaso que que na verdade fui estudar toda essa montagem e vejo um valor nessa história formalista, nessa tradição formalista, porque a minha maneira é mais essa de lidar com a obra. Mas, por exemplo, eu acho que tem produções historiográficas que contam um livro que eu acho excelente, que, na verdade, conta a história do personagem junto com a obra, é o livro do Lira sobre Warchavchik. Então, a produção do Lira não é... Ela realmente... Talvez o Lira, se olhar para as coisas que eu escrevo, vai dizer que eu sou formalista também, que eu só estou me considerando... Mas eu acho que são contribuições importantes. Então, eu, assim, de uma maneira bem modesta, eu seria menos... Não me coloquei nessa condição assim, de realmente criticar o que está feito, e mais de dizer que talvez a gente não conheça tudo que está feito realmente como deve, sabe? Que o que está feito não tenha tanta projeção quanto deveria. É que a gente tenha, na forma de artigos, de muitas coisas, assim, muitas posições que são extremamente relevantes, que, na verdade, ficam menos... Por isso, eu acho muito importante isso que fez o Abílio de recompilar aqueles textos ali num livro, porque era muita coisa que, na verdade, tinha sido escrita nos anos 80, para coisas que nós, por exemplo, no Propar, conhecemos muitos textos do Comas, mas talvez um estudante do Recife ou do Rio de Janeiro, não sei se conhece tanto. Né? Cláudia, o Jaime Zettel está aqui e eu queria saber se, antes de passar a palavra para o Jorge, eu gostaria de saber se ele tem alguma pergunta. Oi, Jaime. Eu estou meio atrapalhado Jaime, aqui. agora está bom. Você está ouvindo? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, que bom. Então, olha, parabéns à Cláudia. Fiz uma viagem no tempo muito boa do meu tempo de faculdade, com todos aqueles livros que você apresentou no começo. Parabéns, gostei. Efetivamente, eu tenho tudo isso aqui em casa, né? Obrigado. Obrigada, Jaime. Eu fico muito feliz. Vamos passar para a pergunta do Jorge. Tá. Boa tarde com todos. Eu queria aproveitar para agradecer a aula da professora Cláudia. Eu gostei muito, eu acho que vai ajudar muito para minha pesquisa também. E aproveitar também para perguntar como a historiografia
ajudou a retomada da tradição moderna por arquitetos contemporâneos para alcançar uma arquitetura de qualidade, né? E se você pode ampliar nesse contexto, quando você fala que a arquitetura contemporânea, de certo sentido, reabilitou a arquitetura moderna. Então, não sei se pode ampliar um pouco nesse tema. Sim, é uma coisa que sim, porque eu tinha escrito naquele artigo. Eu acho que sim, inclusive, uma coisa que não está ali, não coloquei nesse artigo, mas que eu assisti, que eu achei que foi bem interessante, que o Ângelo Butti foi convidado para fazer uma palestra na Ritter dos Reis, que é uma outra escola que tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós fomos, tudo, foi o Comas também, que foi meu professor do orientador do Marcos, acabou de fazer a pergunta também, e estava o Comas na plateia, estava eu também, e aí o Ângelo Butti realmente falou isso, de como tinha sido importante para ele, na época que ele estudava, esses textos que começaram a ser publicados, como eu digo, na Projeto, e digo isso assim também, hoje em dia, até muitas vezes se desvaloriza essa ideia da revista profissional, não, porque não é de investigação, mas é uma revista, na verdade, que visa atingir os profissionais em geral, que como tinha sido importante para ele, ele falou, sim, obviamente, como não era o único que está na coletânea ali do Abílio Guerra, a Sofia Telles, outros, mas que ele falou tacitamente na frente do Comas, realmente foi muito importante para eles, porque, na verdade, parecia que aquilo tinha conseguido que eles vissem de outra maneira a leitura moderna, essa ideia assim, de reconhecimento de um legado, não reconhecimento também crítico, dizer, olha, isso tem valor patrimonial, mas também de rever, de olhar de uma outra maneira. Então, eu acho que isso, na minha opinião, eu acho que isso existe. Porque até eu te digo pessoalmente, acho que muita coisa assim de ter, ao fazer o mestrado, que foi aqui, claro, doutorado fora daqui, essa história de começar a estudar de novo coisas que a gente sabe que, não, já sei o que é tratar e ver de novo, tu encontra, realmente ali descobre coisas que tu não a boa arquitetura, se ela é rica, ela sempre te dá alguma coisa de volta, mas também é algo que tu tem que buscar, eu acho que isso aí eu gosto de citações, já vou avisando, mas eu gosto muito de uma que é do T.S. Eliot, aquele poeta modernista, que ele diz assim, olha, a tradição não é uma coisa que tu herda, tradição é uma coisa que tu trabalha para obter. Então, acho que, de fato, essa ideia assim, de que tu tem, não é, na verdade, não é porque tu te sentasse aqui e tu herdasse aquilo como, assim, esse conceito, digamos, quase que discute essa ideia da influência como uma coisa que vem vindo, uma nuvem passa por mim. Então, não, é uma coisa que eu tenho que ir atrás, eu realmente tenho que compreender para poder aproveitar no meu trabalho. Então, eu acho que acho verdadeiro isso. Então, Cláudia, tem algumas colocações aqui no chat do professor Rafael Barcelos, agradecendo a você, parabenizando, e falando também do trazer o Warburg, né? E falando também da questão da narrativa também como ficção, né? E ele continua que isso é inerente a qualquer narrativa, ainda que histórica. De qualquer maneira, temos autores que abordam essa questão. Ana, uma narrativa... Você quer falar, Rafael? Não, pode. Eu estou com uma internet esquisita hoje, por isso eu resolvi escrever. Até porque ficaria mais fácil, senão eu posso emendar e não parar de falar. Mas tá bom, eu vou ler. Não, é porque eu não sei se você chegou a comentar, usar o termo ficção no fim, mas eu sei que tem autores que usam o termo ficção e eu acho que serve como... Pode ser estranho, né, mas serve como instrumento até de vigilância, para a gente saber que, ao estarmos propondo uma narrativa, a gente vai estar propondo uma visão, uma versão sobre as coisas que se deram, que aconteceram. A diferença está no fato de que é sobre algo que aconteceu, ou no caso da historiografia da arquitetura, coisas que estão rodeando a gente entra, habita, usa, e em termos de patrimônio, que acho que está próximo assim, de algumas outras discussões que estão diretamente relacionadas à história, às vezes determinam a maneira de lidar com aquele bem, aquele lugar que a gente habita e entra e que às vezes necessita de modificação, e que tipo de fonte documental em tese fixa, né, ao redor da qual a própria narrativa que é mais móvel, como você fala no resumo,
também não é tão fixa assim, porque se mexe, né? Os bens culturais, né? Eles também se alteram, também se modificam. Então, falar do edifício Oscar Niemeyer hoje pode ser já não é mais o mesmo edifício lá do Brasil Builders de 43. Né? Então, na verdade, era uma conversa que estava acontecendo aqui só por escrito, que eu nem esperava que viesse a se tornar falada. Mas era sobre isso. E sobre essas propostas e essas diferentes organizações, né? No caso da arquitetura, por termos essas fontes documentais construídas, a proposta do Warburg tem a ver com isso, que é o arranjo e o rearranjo daquelas fontes que são sempre as mesmas, mas estão sendo colocadas em vários pontos de vista que esses sim vão mudando o tempo inteiro. E vão continuar mudando daqui para frente também, quando a gente já nem estiver mais aqui e outras pessoas estiverem fazendo história. Então, até foi uma... Eu estava agradecendo a você ter trazido o Warburg, eu não vi o início da apresentação, eu cheguei nessa hora, porque estava com problema técnico, e vi, olha que maravilha, começando logo com o Warburg e o Atlas, né, que é um rearranjo temático totalmente diferente dos arranjos também temáticos, até então feitos sobre obras de arte e imagens. Vou fazer de novo para o Rafael. Eu queria adicionar alguma coisa a essa discussão, que é a questão da representação, não da ficção, mas da representação da realidade, que está muito articulada a um sistema de valores sociais, né, que são introspectados e que estão presentes em determinados momentos. E o campo acadêmico não está isento disso. Então, só para discutir um pouquinho disso. E falar também que nós temos uma tese de uma nossa aluna de doutorado que vai trabalhar com Atlas. Ah, que legal, que lindo. Uma outra forma também de olhar a história, que não da linha do tempo, né? Não é a história do linha do tempo, mas a partir de uma coleção, né? Eu acho que essa história assim, da ficção eu coloquei mesmo por ser uma questão, um problema contemporâneo assim, para um pensamento historiográfico, né? Que realmente é esse de que a objetividade é algo constituído pelo olhar de um sujeito. Obviamente, concordo com o que a Ana está dizendo, depende do lugar, quer dizer, depende de quem é que está se colocando nesse lugar de sujeito historiador, né? Então, assim, claro, também estou dando a minha opinião. Eu acho que às vezes é mais fácil, mais honesto, talvez, assumir esse ponto de vista, assumir essa parcialidade, né, e falar desde aí, do que, na verdade, colocar uma espécie de narrativa que é sobre, que, na verdade, assim, ela arma um ponto de vista e colocar aquilo no lugar de uma narrativa universal. Eu acho que é meio que isso que nós podemos fazer. Isso é um problema bem atual da história, inclusive, com outras perspectivas, tem assim, porque, claro que há muito também... Há uma espécie assim, de se reclamam outros pontos de vista, tá? Na história, a perspectiva do gênero, a perspectiva da raça, tem muitas outras vozes, na verdade, que historicamente não entraram. Então, eu acho assim que quer dizer, a questão, pessoalmente, para mim, não é reescrever toda a história, porque tu não vai botar fora o que está feito, porque tu tem que, na verdade, partir do que está feito, porque o que está feito é trabalho humano também, mas que, na verdade, é ser capaz de ser mais claro e mais objetivo sobre esse ponto de vista porque eu acho que isso tem a ver com o trabalho do historiador como uma atividade intelectual que tem que ser tratada com o mesmo rigor que tem uma atividade científica. Então, tem que tu dar umas condições normais de temperatura e pressão. Estou fazendo isso desse ponto de vista, o que eu quero fazer com isso, qual é o problema que eu estou escolhendo e tratar daquele. Né? Porque eu também não acho que seja o puro relativismo. Quando a gente diz isso, que tem essa ideia da ficção, entre aspas, porque há um sujeito, porque, na verdade, toda a história é uma reconstrução, não tem como, na verdade, vou entrar no tempo, voltar lá, a não ser na série Dark, ver o que aconteceu. Tu tem que reescrever. Então, há uma certa maneira de... Então, acho que tu poder dar conta de qual é esse ponto de vista, parece melhor do que entrar num puro relativismo, porque a construção da história como disciplina, ela não só acolhe, como ela requer posições que devam ser incompatíveis, que não precisam ser compatíveis. Acho que isso é bom. Claro, um historiador tem que resolver. Acho que puro relativismo seria eu, como historiador, eu vou escrever sobre uma coisa e digo, olha, é isso, mas também é aquilo, e não sei, escolha o leitor que você quiser saber. Não é isso que eu estou defendendo, mas estou dizendo assim, que
que tu busca as evidências para apoiar o teu ponto de vista, e eu posso escrever uma coisa, a Ana pode escrever outra, e o leitor pode realmente ver o que eu escrevo com relação ao que o outro escreve. Não é o ideal, mas creio que lo que há de momentos em termos de... Tem mais duas aqui, e aí a gente fecha. Uma é a Mariana, ela vai... Tem do Marco também, Ana. Vai perguntar, e a outra é uma colocação da Karine de Arimateia, que também é orientando minha, que, falando sobre a Marina Weissman, que fala que nenhuma historiografia é isenta de ideologia do autor. Né? Então, não existe história neutra, né? A história é uma escolha. Então, aí a Mariana, pode falar, Mariana, e a gente termina com a Cláudia, né? Olá, Cláudia, boa tarde, obrigada pela sua... Cláudia é uma simpatia, um espetáculo de pessoa. Posso? Obrigada pela sua apresentação, que foi maravilhosa. Queria te perguntar, nessa linha aí, de como as questões do presente ajudam, contribuem para reelaborar as questões, né, que aconteceram no passado e ressignificar esse passado. Como é que você pensa esses debates decoloniais? Acho que você já estava enunciando, de certa forma, né, essas múltiplas perspectivas, aí entrando nessa historiografia. Como é que você acha que esse debate pode contribuir e se ele, na verdade, em primeiro lugar, se ele pode e, em segundo lugar, se ele pode, como poderia? Obrigada. Para mim, assim, a única, claro, assim, sem querer ser... Acho que a última coisa que a gente tem que fazer é ser restritivo sobre o que os outros querem pensar. Se alguém quiser pensar isso, não tem nada a dizer que não. Mas o problema que eu vejo um pouco no debate nesse neocolonial é que eu acho que ele não é... Eu não sei se a gente, assim, se faz tanto sentido a gente se somar numa espécie de categoria que na verdade não nasceu do nosso problema. Acho que não é um problema tão nosso, honestamente. Estou dando respostas pessoaais para isso, né? Porque eu acho que essa história do decolonial tem muito mais a ver com um certo sentimento de culpa, né? Por exemplo, os sites, eu entro sempre no site do MoMA, entro no site do MET, e sempre tá isso em pauta, porque eles realmente estão muito preocupados, assim, eles. Não que ocupa a posição de presidente dos Estados Unidos hoje, mas uma parte da comunidade assim, intelectual americana está muito preocupada com isso, com o que eles possam ter feito. Então, acho que é uma coisa um pouco mais deles, assim, essa ideia de... Até esses dias o MoMA tinha vi no Instagram que tinha uma história de um artista que tinha feito todo um mapa que juntava os acontecimentos da arte moderna e os acontecimentos políticos, na verdade, em termos de colonização, tentava meio que ver isso. Mas eu acho que é um problema deles, entendeu? Na verdade, assim, porque rigorosamente falando, a pergunta é assim, tu te sentes mentalmente colonizado ou tu não te sentes mentalmente colonizado? O que é, às vezes, um pouco estranho para quem, na verdade, começa a escrever e participa dessas redes internacionais, que vai a um congresso aqui, vai a outro congresso lá, é, de repente, ter uma nova pauta na qual é uma coisa... Tem um lado paternalista nisso. Assim, eu lembro um pouco essa frase da Lina. Então, agora, quer dizer, temos que pensar o decolonialismo porque somos as pessoas de um continente colonizado, quando, na verdade, não é um tema que emergiu da gente, entendeu? Opinião pessoal, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma vontade de pensar sobre a decolonização, porque eu estou pensando nas coisas primeiro e não me sinto colonizada. Assim, o fato de eu ler o Tim Benton, de ler não sei mais o que o Marcos falou, né? Eu não me sinto colonizada por isso, né? O que eu acho, ao contrário, assim, problemático é uma coisa que esse debate não vai resolver. O que eu realmente acho problemático é que o fato da gente fazer uma boa história, fazer um bom trabalho, mas fazer em português, diminui muito a nossa maneira de poder, na verdade, interagir com os outros, né? Eu acho que uma outra história, talvez mais a apresentar por trás disso que eu apresentei hoje, seria quem é que está fomentando esses trabalhos. Porque como as pessoas não te sentam, vou escrever um livro. Não. Na verdade, tu escreve alguma coisa, porque se alguém tu tem assim, o livro da Ruth, da Maria Alice, que tem apoio da FAPESP. A Maria Alice tinha um projeto de pós-doutorado então, para fazer aquilo, do Goodwin também, porque, na verdade, tem o Rockefeller que mandou a pessoa para o mundo para fazer. Então, eu acho assim, que o problema nosso, na minha opinião, mais da América, assim, em geral, e do Brasil, não é de mentalidade colonizada,
Se fosse assim, eles não estavam babando totalmente em cima das coisas da Lígia Clark e do Oiticica como estão. Tem super validade internacional, entendeu? Não é a mentalidade. Eu acho que o nosso problema é que as nossas plataformas são muito mais restritas. A gente não tem um mercado, a gente tem um mercado editorial restrito, porque, na verdade, também tu não tem uma população que vai consumir. Quem é que vai consumir a história da arquitetura? Um pouco. Então, isso eu acho que é muito diferente. Então, no fundo, a gente meio que está, de repente, não, tem que ouvir esse galo cantar lá adiante e seguir fazendo igual. Talvez valha a pena, estou te dizendo, pode ser que algum de vocês aí pegue isso e realmente faça algo de muito bom, mas não é, digamos, alguma coisa que eu tenho a impressão que vai resolver nessa vida, de maneira nenhuma, assim, nessa. E às vezes até acontece, assim, uma coisa meio estranha, porque no fundo tu realmente tem que te encaixar nisso que é alguma coisa que está sendo, e todo mundo tem que passar a ler, de fato, aquele historiador, aquele crítico americano que está escrevendo sobre isso, em vez de ler o crítico historiador americano que quer porque interessa no seu trabalho. Meio que surge uma outra pauta. Então, não sei, não penso, assim, pensaria um pouco por esse lado aí realmente das plataformas de divulgação, que eu acho que isso é realmente um problema, assim, em termos de como é que a gente contribui, inclusive, com como é que essa produção que a gente faz, essa contribuição nossa pode ser mais ampla, né, em termos de... Tá bom. Então, eu acho que eu vou... Se tem alguém que queira fazer mais alguma colocação, eu vou fechar esse bloco. O Rafael colocou uma coisa ali que realmente é isso, que o próprio neologismo decolonial, que em português seria descolonial, vem do francês e do inglês. Essa é uma discussão, inclusive, é uma discussão longa, porque em português haveria a palavra descolonial, que na verdade, é reivindicado o neologismo para separar a questão que é descolonial, histórica dos 70, né? Descolonização dos países, das nações africanas, caribenhas ou latino-americanas, e para diferenciar desse movimento com o movimento que seria o decolonial, que veio com esse nome porque veio de fora, com uma embalagem de fora escrita em inglês ou francês. É curioso, porque em inglês e em francês não existem dois termos para diferenciar esses fenômenos. As palavras podem ter significados múltiplos. Os vestígios arqueológicos ou arquitetônicos podem ter histórias múltiplas em cima de uma coisa que não se mexe. Eu acho isso. E aí, mas é engraçado, porque a gente poderia começar a falar, eu acho que é um tema que tem a urgência, isso eu não discuto. O que eu discuto é que a gente poderia chamar de descolonial, porque em português se chama descolonial, e só precisa de uma palavra, não precisaria de duas. Esse é o meu posicionamento, que às vezes é um pouco implicante, confesso, mas eu acho que é um ponto a se tratar. Por que a gente não pode chamar na nossa língua o termo, usar? Por que tem que vir já com o nome de fora? É contraditório em si. Se fosse qualquer outra palavra, qualquer outro movimento, acho que não teria tanto problema. Mas falar do decolonial, usando uma palavra de uma língua colonialista, como dizem os ucranianos, paradoxo. Ou todas as outras línguas do mundo, é um paradoxo. É uma palavra só que não muda em língua nenhuma, né? Em adição a isso, eu acho que os movimentos que estamos fazendo, inclusive na América Latina, de fazer discussões cruzadas, como você está fazendo, eu estou fazendo, outras pessoas estão fazendo, é uma forma da gente se reconhecer. Né? É um movimento que parte de uma revisão histórica que nos inclui, que não é olhando para o norte, mas discutindo dentro do continente. É um movimento real. E é engraçado, que aí acontece muito nas palavras, né? A própria utilização do termo nortear, ou ter um norte, vem sendo muito contestada. Eu fico pensando até numa coisa que a gente fala todo dia, que faz parte do nosso dia a dia, que é a orientação, sermos orientadores, que ainda não passa por um problema, mas imagina se fosse ocidentação ou ocidentadores. Hoje eu vou ter ocidentação, meu ocidentador de mestrado ou doutorado, isso ia dar muito problema. E é possível que daqui a algumas décadas ou séculos seja um grande problema, porque a gente tem um eixo socioeconômico muito indo para a região da China, né? Então, eu não sei. Eu acho que as palavras também têm dias contados, eu acho.
sei lá, é engraçado. Certamente. Gente, eu queria assim... Cláudio, tira uma foto da telinha nossa aqui, todo mundo. Cara, Um lugar novo, ninguém vê minha cara numa situação nova aqui. É horrível isso. Eu só estou conseguindo fazer uma... Pronto, tirei. Quem quiser abrir a câmera, que está escondido aí. Por favor, quem estiver escondido. Então, aqui agradecer muitíssimo a Cláudia. Foi um prazer inenarrável. Você está convidada, se quiser assistir. Eu sei que você é uma pessoa muito atarefada, mas se quiser assistir outros momentos de discussão ao longo dessas palestras, agradeço muito a sua generosidade. Foi maravilhoso. E é isso, né? Vamos bater palminha. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. Fico muito feliz que você tenha gostado da encomenda, da resposta à tua encomenda. Foi um prazer. Quando eu puder, sim, vou assistir. Tentarei assistir as próximas se eu puder, sim. Eu acho que vai ser muito bom. Parabéns pela ideia, adorei. Foi muito bom. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E a gente pode reeditar depois uma outra forma. Sim. Tá bom? Então tá, gente. Então, um abração para vocês aí.